E aí, primeiro ano, voltamos, né? Voltamos com o nosso conteúdo de Física A, tá? E o nosso conteúdozinho aqui de Física A, eu vou continuar no capítulo 15, 16, continuando. Eu acredito que nós estamos já na terceira parte, tá? E vamos falar agora sobre acoplamento de polias. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a relação que existe quando você conecta duas circunferências. O movimento circular, eu ensinei para você a trabalhar com as velocidades, frequência, período, raios, tá? Velocidade angular, a escalar. Então, se você analisar, agora eu vou comparar quando eu conecto elas. Lógico, elas são diferentes, tá bom? Nós temos três casos. Por corrente, eu vou conectar as duas, sendo que tem uma espécie de correia que conecta as duas. Por engrenagens, tá certo? Eu vou ver o que acontece quando uma movimenta a outra através de engrenagens, qual o sentido que elas adotam, velocidades, qual é a relação entre as velocidades, frequência, período e acoplamento por eixo, tá? Que vai vir no nosso próximo quadro, tá certo? Vamos começar? Vamos lá. Bom, por correia. Quando você acopla duas polias por correia, o que acontece? Se você imaginar, se você tem uma bicicleta em casa, tá bom? Você pode observar que nós temos os pedais que estão conectados na chamada coroa. Coroa é aquela circunferência dentada que você tem conectada nos pedais da bicicleta. E a catraca que fica lá no pneu traseiro. Tá bom? Então o que acontece? Essa coroa, ela gira e essa corrente está conectada nela e na catracazinha lá de trás, que é a outra polia, tá bom? Só que menor. Então, o que acontece? Você pedala essa grandona aqui, que é a da frente, né? Na hora que você pedala, ela gira a de trás, que está conectada no pneu, tá bom? Então, o que acontece? A bicicleta se movimenta, tá bom? Só que o movimento que ela vai fazer é baseado nessa conexão aqui entre a coroa e a catraca, tá? Qual é a relação, professor? Primeiro, as duas têm a mesma velocidade escalar. O que é a velocidade escalar? É a velocidade de fora. É essa velocidade que fica aqui fora, ó. Tá? Então, elas têm a mesma velocidade escalar. E elas giram sempre no mesmo sentido. Por que no mesmo sentido? Porque elas acompanham a corrente, a correia. Se a correia vai no sentido horário, elas percorrem o sentido horário. Se a correia vai no sentido anti-horário, tá aqui, ó, nesse caso aqui é o sentido, ó, ele é anti-horário. Tá vendo? Então, tanto a maior quanto a menor vão no sentido anti-horário, ok? Bom, e a velocidade angular? Quem é a velocidade angular? A velocidade angular é a de dentro, tá? A velocidade angular, elas são diferentes. Por quê? Essa menorzinha, ela gira mais. Ela dá mais voltas do que a grandona. Ela precisa acompanhar essa maior. Lógico, elas giram na mesma velocidade escalar, tá? Na mesma velocidade escalar, só que as velocidades angulares são diferentes, porque essa aqui dá mais voltas, viu? Isso aqui está relacionado com os raios. Se o raio é maior, tipo, se o R1 é o dobro do R2, então o que acontece? Você pode observar que a velocidade angular da polia 2 é 2 vezes a velocidade angular da polia 1. Tá? Quanto maior ela for, menor é a velocidade angular dela. Tá? Por exemplo, então eu posso dizer que a velocidade angular da menor é maior do que a velocidade angular da maior, da polia maior. Tá? São inversamente proporcionais. Tá certo? Bom, levando isso em consideração, já que V1 é igual a V2, tem essas relações aqui, ó. Elas giram no mesmo sentido. Aí fica R1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. Lembrando que R é raio, T é período. R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Lembrando que o F é a frequência, tá? E precisa estar em hertz, tá certo? Não se esqueça disso.
Bom, professor, então significa o quê? Que a pequenininha gira mais vezes. Essa pequena, ela gira mais vezes, ela tem uma frequência maior. Então, a frequência da polia 2 é maior do que a frequência da polia 1. Frequência maior porque ela gira mais. A velocidade angular da polia 2 é maior do que a velocidade angular da polia 1, porque ela dá mais voltas. E a velocidade escalar é a mesma. Por que a mesma? Porque elas são comandadas pela correia, certo? E elas giram no mesmo sentido, viu? Muito importante. Catraca, tá? Por engrenagem, tá certo? Se você utiliza uma catraca dessa aqui, elas têm engrenagens, bom? Então, essas engrenagens, elas podem se conectar, uma polia faz a outra girar. Eu posso fazer essa pequenininha fazer a grandona girar. Só que tem um pequeno diferencial. Ela gira em sentidos opostos. Olha que interessante, tá? Enquanto uma vai no sentido horário, a outra vai no sentido anti-horário, tá certo? São sentidos opostos. Enquanto essa aqui está girando para a direita, essa aqui está girando para a esquerda, tá certo? E o interessante é que uma acompanha o giro da outra. Professor, qual é a relação delas? É a mesma da correia, é a mesma. A única diferença está em quê, professor? No sentido, tá? Então significa que a velocidade escalar é a mesma? É, tá certo? As velocidades angulares são diferentes. Professor, e a relação aqui é a mesma que tem aqui? Sim, sim, tá bom? Essa pequenininha, ela gira mais. Então eu posso dizer que a velocidade angular da polia 2 é maior do que a velocidade angular da polia 1. Por quê, professor? Porque a polia 2 ela é menor, ela gira mais. Ela precisa dar mais voltas para acompanhar a polia 1, que é maior. Tá certo? Significa que a frequência da polia 2 é maior do que a frequência da polia 1. Tá bom? As velocidades escalares são iguais. Então, vale a relação. R1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Ok? Então, pessoal, a gente volta no próximo quadro, já mostrando para vocês acoplamento por eixo. Tá? Eu vou acoplar duas polias, só que no mesmo eixo. Professor, tem diferença? Tem. Tem diferença, tá certo? Volto já já no próximo quadro e a gente vai trabalhar esse terceiro elemento, que é o acoplamento por eixo, tá certo? Um forte abraço e até mais. E aí, galerinha, voltei. Nosso segundo quadro aqui. Dê uma olhadinha aqui no nosso terceiro item, tá? No nosso terceiro acoplamento. Ou melhor, imagine que eu tenho duas polias conectadas no mesmo eixo, tá certo? Por exemplo, muitos motores, elementos mecânicos utilizam esse tipo de acoplamento, tá bom? Então, por exemplo, professor, eu tenho duas polias conectadas nessa única linha aqui, ó, que é o nosso eixo, tá bom? Esse eixo, ele está girando, tá certo? No sentido horário ou anti-horário, tá bom? Então, vamos supor que seja no sentido anti-horário. Então, você pode perceber que essas duas polias têm o mesmo sentido, tá? Elas giram no mesmo sentido. Por quê, professor? Porque elas obedecem ao sentido do eixo, né? Então, elas têm o quê? Elas se movimentam com o mesmo sentido, tá? O sentido de movimento é o mesmo, certo? É igual lá no acoplamento por correia, tá bom? Bom, qual é a relação que eles têm? O eixo, como ele que faz as polias girarem, nesse caso aqui, quem tem o maior raio, quem tem o maior comprimento tem a maior velocidade. Porque já que é pelo eixo, então quem é mais veloz aqui? É a primeira ou a segunda polia? Entenda, elas giram com a mesma velocidade angular. Por quê, professor? Porque elas dão a mesma quantidade de giros, elas executam a mesma quantidade de giros, porque elas acompanham o eixo que está conectado no centro delas, tá bom? Então, se a polia 1 dá um giro, a polia 2 também dá um giro.
Se a polia 1 dá 2 giros, essa aqui também dá 2 giros. Ou melhor, elas têm a mesma velocidade angular. Qual é a consequência disso? Elas têm a mesma frequência de giro, tá? Elas dão a mesma quantidade de giros por segundo e elas contêm o mesmo período, ou melhor, as duas, como elas dão um giro completo ao mesmo tempo, elas possuem o mesmo período, o mesmo tempo de giro, tá certo? Qual a diferença entre elas? A velocidade escalar. Aquela polia que é maior, ela é mais rápida. Olha que interessante. Porque ela tem um espaço, ela percorre um espaço maior, então ela precisa ser mais rápida, tá? Para acompanhar a menor, que tem um espaço menor, tá bom? Então, a polia maior tem uma velocidade escalar maior. Então, nesse caso aqui, especificamente nesse caso, eu posso falar que V1 é maior do que V2, tá certo? Por quê? Porque ela percorre um espaço maior, então ela tem que ser mais rápida para acompanhar a polia menor, que percorre um espaço menor, tá bom? Professor, qual é a relação delas? Fica V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. O V1 é a velocidade escalar, tá? Da polia 1 sobre o raio dela. E o V2 é a velocidade escalar da polia 2. Ok? Correto? Bom, entenderam? Então você pode analisar aqui, olha, eu já tinha até feito a relação aqui, ó. Certo? Então, vamos resolver algumas questões, já que nós trabalhamos os 3 casos. A nossa apostila não tem os 3 casos, certo? Mas o tio colocou para vocês aqui, ok? Vamos resolver umas questões? Aliás, uma questão, tá bom? Eu vou escolher a terceira questão da página 176. Eu tenho certeza que você resolve ela só utilizando os conceitos básicos, tá bom? Vamos fazer a leitura dela? Pegando minha apostila, ela fala o seguinte, terceira questão, página 176, bom? A polia A, de raio 60 centímetros, está ligada à polia B, de raio 20 centímetros, por meio de uma correia inextensível. Considerando que a polia A gira no sentido indicado, com frequência de 1.200 RPM. A frequência da polia maior é de 1.200. 1.200 rotações por minuto. Tá bom? Determine a frequência e o movimento da polia B, sabendo que não há escorregamento. Ou melhor, nenhuma delas escorrega. As duas estão perfeitamente acopladas. Tá certo? Gente, é muito simples. Tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram a resposta. Tá bom? Lembra-se que eu falei para vocês que, nesse caso aqui, a polia menor, ela gira mais. Tá? Por que ela gira mais? Para acompanhar a maior. É diferente desse caso. Bom? Então, o que acontece? Eu posso falar aqui que elas têm a mesma velocidade escalar. Tá certo? Elas têm a mesma velocidade escalar. Mas, se você for comparar o número de giros, a pequenininha ela gira mais, tá certo? O raio dela é 20 centímetros, o raio da grandona é 60. Então, o raio dela, essa aqui é 3 vezes menor. Se o raio é 3 vezes menor, então a frequência dela, que ela tem que girar mais, tem que ser 3 vezes maior. Concorda? Se ela tem que girar 3 vezes mais em relação à grandona para acompanhar. Tá bom? Porque ela é 3 vezes menor, então ela tem que dar 3 giros a mais. Enquanto essa aqui gira uma vez, essa aqui gira 3 vezes. Então, se essa aqui tem uma frequência de 1.200 RPM, qual é a frequência dessa? Parem para pensar. Ah, tio, a frequência dela é 3 vezes 1.200. Então, qual é a frequência? Nós temos aqui 3.600 RPM. Perfeito. Né? Se você falou 3.600, você acertou. Olha como a relação é simples. Tá bom? Professor, tem como fazer o cálculo? Tem. Tranquilamente. Né? Qual é a relação que você vai utilizar? Vamos relembrar a fórmula? Fica assim, ó.
R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2, tá certo? Essa é a nossa relação, tá bom? A relação do acoplamento por correia. Lógico, eu te dei os raios, você vai achar para mim frequências, tá bom? O raio 1, vou chamar isso aqui de raio 1 e F1, raio 2, F2, certo? Aí fica 60 multiplicado por 1.200 é igual a 20 multiplicado por F, que eu vou chamar de F2, tá bom? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou cortar esse zero com esse, tá certo? Aí vai ficar o seguinte, quem vai ser o nosso F2? O nosso F2 vai dar o quê? Vai dar 1.200 vezes 6 dividido por 2. Professor, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3.600 RPMs. Tá? Você corta o 2 com 6, vai dar 3. 3 vezes 1.200 fica 3.600. Professor, e o sentido, cara? Bom, o sentido é o mesmo, né? Então, por exemplo, se essa polia ela está girando no sentido anti-horário, a polia menor também vai girar no sentido anti-horário. As duas têm o mesmo sentido do giro, ok? Simples, não é? Bom, galera, nas próximas aulas agora eu vou trabalhar com aceleração, vou trabalhar com força centrípeta, vou fazer as relações, tá certo? Espero que você tenha entendido e até mais, tá? Um forte abraço. Valeu!